Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula, mais um módulo aí que a gente está falando sobre eletroquímica. E conforme eu havia comentado com vocês, a gente dividiu a eletroquímica em três partes, né? Na primeira aula de eletroquímica, nós falamos sobre as pilhas, as baterias. Na segunda aula sobre eletroquímica, nós falamos do processo de eletrólise. E agora, na terceira aula de eletroquímica, nós vamos falar sobre os aspectos quantitativos. Nós vamos falar da estequiometria da eletrólise, ou seja, a parte mais matemática, as regrinhas de três envolvidas aí nos exercícios de eletroquímica, beleza? Então fica ligado porque é um assunto importante e você precisa entender toda a ideia, toda a construção por trás desses aspectos quantitativos, beleza? Papel e caneta na mão, concentra na aula. Aqui embaixo vai ter o resumo teórico da aula de hoje e, como sempre, uma listinha de exercícios para você treinar, para você praticar, para você ganhar tranquilidade para na hora da sua prova você conseguir fazer essa questão e acertar e garantir a sua aprovação, beleza? Vem comigo, vamos nessa. Galera, então a parada é o seguinte, então na nossa terceira aula de eletroquímica nós vamos falar sobre os aspectos quantitativos, mais precisamente sobre a estequiometria da eletrólise, ou seja, nós vamos falar sobre a lei de Faraday. O que você precisa pensar? Na verdade, quando eu falo de estequiometria da eletroquímica, quando eu falo da lei de Faraday, é muito mais comum a gente abordar esse assunto dentro da eletrólise do que dentro das pilhas, porque na verdade, o que a grande importância dos processos eletrolíticos, ou seja, da eletrólise, é exatamente esse processo de deposição de algum metal na superfície útil. Então, é muito mais comum associar a lei de Faraday ou esses aspectos quantitativos aos processos de eletrólise do que aos processos espontâneos propriamente dito. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, aqui nessa estequiometria da eletrólise, a gente vai falar sobre a lei de Faraday. O que seria essa lei de Faraday? Acompanha comigo, então, a definição. Vamos colocar de uma forma bem simples. Vai falar o seguinte. A quantidade em massa que é depositada ou, vou colocar assim, ou oxidada de uma quantidade em massa que é depositada ou oxidada de uma espécie química é proporcional à quantidade de carga transportada. Vamos entender isso? Então, olha só. Segundo a lei de Faraday, eu coloquei assim, ó, que a quantidade em massa que vai ser depositada ou que vai ser oxidada, em quase que 100% dos casos, a gente sempre vai estar falando, na verdade, só da deposição, dos processos de redução. Mas, se eu estou depositando uma determinada massa, é porque eu também estou promovendo a corrosão, a oxidação de uma outra espécie química. Mas o fato é, de acordo com a lei de Faraday, eu posso generalizar dizendo o seguinte, que sempre a quantidade que vai ser depositada de uma determinada espécie química, de um determinado metal, nesses processos eletrolíticos, é diretamente proporcional à quantidade de cargas transportadas. Aí lembrando que a gente vai trabalhar sempre com essa quantidade de carga transportada em Coulomb. E é muito importante você entender algumas relações, tá? Vamos anotar aqui para ficar claro na sua cabeça. Olha só. Só apagar aqui. Então vamos lá. O que você precisa pensar? Olha só. Primeira coisa, essa carga transportada, ela pode ser dada em Coulomb ou em Faraday. Beleza? O que eu preciso pensar, gente? Qual que é a ideia básica que vai nortear todo o meu raciocínio? Se a massa que vai ser depositada é proporcional à quantidade de carga transportada, essa quantidade de carga transportada vai ser proporcional ao número de mols de elétrons. Então, o que eu posso pensar? Um Faraday é igual a 96.000
e 500 coulombs. Então, guarda essa constante aqui para mim, tá? Porque isso vai fazer muito sentido daqui um pouquinho. Então, o que eu preciso pensar? Um mol de elétron corresponde a 96.500 coulombs, certo? A quantidade de carga correspondente a um mol de elétrons é exatamente 96.500 coulombs. Mas como que eu chego nessa relação? De onde vem esse 96.500? É muito tranquilo, gente. Você pode pensar o seguinte, ó. A explicação da quantidade de carga é o seguinte. Um elétron corresponde, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Um mol de elétron corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, essa quantidade de elétrons que corresponde a um mol vai me dar uma carga. E quando você multiplica cruzado, esse X aqui, vou voltar aqui, esse X aqui é exatamente quem? 96.500 coulombs. Você não vai ter que ficar provando isso aqui toda vez não, tá, gente? É só para você pensar que sempre a quantidade em massa que eu vou depositar de um determinado metal vai ser diretamente proporcional à quantidade de carga transportada. E essa quantidade de carga transportada depende exatamente do número de elétrons envolvidos nesse processo de redução, porque uma vez que eu estou falando de massa depositada, o processo de deposição ocorre justamente em função da redução que uma espécie química está perdendo, está sofrendo, beleza? É muito tranquilo. Aí o que você precisa pensar que é muito importante? Olha só, existem algumas relações que você precisa lembrar. Vamos colocar aqui essas relações, ó. Um mol de uma espécie X, se no processo de redução ou de oxidação de um mol dessa espécie X estiver sendo envolvido um mol de elétron, a quantidade de carga é 96.500 coulombs. Agora, se na deposição de um mol dessa espécie X eu preciso de 2 mols de elétrons, a quantidade de carga vai ser 2 vezes 96.500 coulombs. Então, aqui é 1 Faraday, aqui 2 Faraday. Beleza? Tudo bem? Não vou colocar aqui porque não está cabendo. Agora, se um mol uma espécie X, no processo de redução dele, estiverem sendo envolvidos 3 mols de elétrons, a quantidade de carga é 3 vezes 96.500. Ou seja, observem sempre isso, gente, que quando eu relaciono a quantidade em mol, automaticamente estou relacionando a quantidade de massa. Sempre a quantidade em mol, a quantidade em massa que vai ser depositada de uma determinada espécie química, a quantidade de carga envolvida nesse processo é sempre proporcional ao número de mols de elétrons. Já já eu vou te mostrar a aplicação. Aí, dentro desses aspectos quantitativos, existe só uma formulazinha matemática que você precisa lembrar, que é essa aqui, ó, que é a famosa fórmula do kit, onde o Q representa a quantidade de carga, e essa quantidade de carga é sempre em coulomb. O I representa a corrente elétrica, que vai ser dada sempre em ampere, e o T é o tempo, e esse tempo é sempre em segundos, beleza? Então é muito importante você lembrar dessa formulazinha. Por quê? Porque sempre vai ser a relação matemática que a gente vai associar a essas regras de três, dependendo do que o exercício forneceu, dependendo dos dados que forem fornecidos no problema, beleza? Aí eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem como que vai ser o raciocínio, como que um exercício, como que na prova do Enem pode aparecer uma questão relacionada aí com os aspectos quantitativos ou com toda essa parte matemática relacionada com a quantidade de massa que vai ser depositada, beleza? Galera, então, o exercício para a gente treinar um pouquinho, só para ficar clara essa linha de raciocínio sobre os aspectos quantitativos, é muito tranquilo. Presta atenção, se liga aqui, ó. Exemplo. Calcule a massa de sódio metálico
Dado eletrólise do cloreto de sódio fundido, havendo foi utilizado uma corrente 10 ampere durante uma hora. Então, esse é o exemplo. Eu quero saber qual que é a massa de sódio metálico depositado durante a eletrólise do cloreto de sódio fundido, sabendo que foi utilizada uma corrente de 10 amperes durante uma hora. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro, gente, através do enunciado da questão, eu tenho que ter condições de identificar se o exercício está falando de uma eletrólise ígnea ou de uma eletrólise aquosa. O que nós já conversamos na aula passada? Toda vez que aparecer a palavra fundido, significa dizer que é uma eletrólise ígnea. Então, eu quero saber qual que é a massa de sódio metálico que vai ser depositado quando o cloreto de sódio é submetido a uma eletrólise ígnea durante uma hora utilizando uma corrente de 10 amperes. Qual que é o conselho que eu te dou? Monta todas as equações envolvidas no processo. Você não vai utilizar todos, você vai utilizar uma única equação. Mas para não errar a questão do número de elétrons envolvidos, as proporções, eu acho sempre mais seguro montar todas as equações envolvidas no processo. Saca só? Então, eu já sei que é uma eletrólise ígnea. Na eletrólise ígnea, eu pego o NaCl sólido, aqueço ele passa para o estado líquido, beleza? Aí depois, o que eu vou fazer? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse NaCl que está no estado líquido e vou representar a separação dos íons. Na+, Cl-. Aí eu vou ter a reação que ocorre no polo positivo da eletrólise, que é o polo positivo da eletrólise é o ânodo, não é assim? É para onde vai o ânion. E o polo negativo é o cátodo, que é para onde vai o cátodo. Então, para o polo positivo, vai o Cl- para sofrer a oxidação. Então, é essa aqui. E o 2N e o Na+, vou só subir aqui para vocês conseguirem enxergar, tá? E o Na+, está mudando. E o Na+, o Na+ é o cátodo, ele vai para o cátodo, ele é o cátion, ele vai para o cátodo para sofrer redução, beleza? Então fica assim. E aí, para não errar, gente, deixa sempre todas as equações balanceadas. E as equações, para que elas estejam balanceadas, você tem que igualar o número de elétrons. Então, a equação de redução do sódio aí, eu multiplico por 2. Mas aí, no final das contas, eu posso pensar o seguinte, ó. Para cada 1 mol de Na que é depositado, eu preciso de 1 mol de elétron. Então, eu posso pensar, 1 mol de Na corresponde a 23 gramas, certo? E para depositar esses 23 gramas, como eu preciso de 1 mol de elétrons, a quantidade de carga é 96.500 coulombs. Aí, o que você faz? Como ele me deu a corrente e o tempo, eu sempre vou ter que utilizar a fórmula do kit, ó. A quantidade de carga é a corrente vezes o tempo. A quantidade de carga vai ser a corrente 10 ampere, o tempo é sempre em segundos. Como eu falei no enunciado que é uma hora são 3.600. Tá? A quantidade de carga utilizada nesse processo de eletrólise ígnea dá 36.000 coulombs. Aí o que eu penso agora? 23 gramas de sódio metálico, para que esses 23 gramas sejam depositados, eu preciso de 96.500 coulombs, ou seja, a quantidade de carga necessária para 1 mol de elétron, certo? Como nesse processo eu estou usando 36.000 coulombs, qual que é a massa que vai ser depositada? Então, gente, dos exercícios que envolvem os aspectos quantitativos, normalmente eu sempre vou fazer essa relação. Vou utilizar a fórmula e vou também fazer uma regra de 3 para relacionar a quantidade em massa, ou a quantidade em mol, ou a quantidade em volume, com a quantidade de carga transportada. E sempre essa quantidade de carga transportada é proporcional ao número de mols de elétrons. Vamos fazer essa continha? 36.000 vezes 23, dividido por 96.500. Então, isso aqui vai dar uma massa de 8,58 gramas. Então, essa é a quantidade de sódio metálico que é depositado nesse processo de eletrólise ígnea, considerando uma corrente de 10 ampere
durante um período de 1 hora, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui embaixo tem esse PDF teórico, tem a lista de exercícios, beleza? Beijo no seu coração, grande abraço e te espero na próxima aula. Valeu? Tchau, tchau!